Beleza. Bom, boa noite a todos. Como o Fábio já disse, eu estou em Portugal, já são 11 da noite, mas não vejo problema algum em estar aqui com vocês. Eu acho que é até parte do trabalho que eu faço, que é divulgar e mostrar tudo que a Expressif faz, tudo que a gente consegue fazer com a SP32. Então, bom, para quem não me conhece, né, o meu nome é Pedro Minatel, eu trabalho na Expressif faz relativamente pouco tempo, mas eu fiz uma trajetória de lá atrás, né, com o ESP 8266 desde 2014, então eu já meio que falo muito sobre a empresa já é praticamente quase 7 anos, né, aliás, vai fazer 7 anos ainda, e agora finalmente eu falo perante a empresa mesmo, né? Então eu tenho muito orgulho de fazer parte hoje da Expressif. Então o meu trabalho na Expressif eu sou um developer advocate. Eu não sei exatamente qual seria o melhor termo em português. Seria que em teoria eu advogo para desenvolvedores, não no ponto de vista de defender eles por alguma coisa, mas de dar os caminhos, né, de mostrar todas as ferramentas que a gente hoje possui, ajudar nessa jornada do desenvolvedor. Então, desde o início, né, desde o básico ali de fazer o LED piscar, ou mesmo de instalar o IDF na máquina, ou mostrar os caminhos, né, para o desenvolvedor. Então, tudo isso faz parte do meu trabalho, ter essa comunicação com a comunidade, tá falando com vocês, escrever artigo, também trabalhar de uma forma a fazer com que a documentação fique mais fácil de entendimento, ajudar a fazer a trajetória do desenvolvedor o menos árdua, né? Fazer esse caminho ser o mais tranquilo possível, porque a gente sabe também que boa parte das frustrações que a gente tem como desenvolvedor, às vezes são em coisas muito simples. Às vezes você fica dias tentando fazer um LED piscar. E são coisas que a empresa às vezes poderia ajudar e facilitar esse processo. Porque ninguém quer que você pare de usar uma tecnologia, principalmente uma tecnologia nossa, porque você não está conseguindo fazer as coisas funcionar. Então, até eu tento incentivar com que vocês nos dê feedback, que a gente também tem que ouvir do ponto de vista de vocês, quais são as suas dores, o que vocês acham que a gente pode melhorar, né? E até, assim, deixando algumas coisas interessantes que já aconteceram. Por exemplo, até já pessoal que reclamou do datasheet do ESP32, aí eu fui lá e sugeri alteração, e foi feita a alteração. Também documentação, às vezes há uma tradução ou alguma coisa que não está exatamente do jeito que o desenvolvedor gostaria que tivesse, a gente também consegue fazer, porque a Expressif é uma empresa pequena em relação a empresas como Microchip ou a NXP, enfim. Então é muito mais fácil para a gente ter esse contato mais próximo, sabe, com o pessoal que está desenvolvendo. Então acho que é uma oportunidade interessante para que a gente consiga cada vez mais estreitar esses laços, né? E eu faço parte do time, né, de plataformas, que é exatamente o time do IDF, mas até eu tentei explicar um pouco antes de começar essa reunião, que eu tento ficar bem horizontal dentro da Expressif para tentar atingir o máximo de áreas possíveis, não só parte de plataformas, mas tentar ver a empresa como um todo, né? Então tá, um pouco da Expressif. A Expressif é uma multinacional, ela é sediada na China, né? Foi fundada em 2008, então já tem aí já há bastante tempo. A gente acabou que a Expressif ficou conhecida mais no mundo ocidental a partir de 2014, com o 8266, no final de 2014, para ser mais preciso. E hoje a gente tem escritórios
na China, República Tcheca, Índia, Singapura, Brasil. Né? O Brasil tem um time que trabalha já tem mais de um ano, acho que tem gente já trabalhando no time do Brasil. E às vezes aparece vagas, então quem tiver também interessado e gostaria de trabalhar no Sprecific sempre está pintando vagas, só ficar de olho no LinkedIn. Então o Sprecific começou com, não começou exatamente com o 8266, tiveram alguns outros anteriormente, mas o 8266 foi o que tornou a Sprecific famosa, né? Principalmente porque trouxe a possibilidade de você ter um projeto Wi-Fi muito mais barato do que você teria antes. Então, antes a gente falava algo de em torno de $20, um chip, um módulo para Wi-Fi, e hoje a gente fala em $2. Então, isso foi o que tornou a Sprecific diferente das outras empresas, né? E isso acabou que nos proporcionou uma oportunidade muito grande perante o mundo maker, né? Para a gente passar, né, do algo não conectado à internet para a conexão com a internet. Então, trazendo aí o IoT ainda mais fácil para a gente que ali contava os centavos, ali a gente não queria gastar $20 no módulo. Agora, $2 já era bem mais factível. Então, analisando agora, né, o que a Sprecific, ela é conhecida, né, muito conhecida pelo 8266 e pelo 32, mas ela não faz somente o SoC, somente o chip, né? Então, se a gente pegar toda a linha de produtos, a gente começa, obviamente, lá numa das pontas, né, que é o chip. Então, lá o silício, que é transformado no que a gente conhece como System on Chip, que é o sistema integrado no chip. Então, ali você tem a parte do rádio, você tem Wi-Fi, Bluetooth, em alguns casos. Você tem memória RAM, você tem memória ROM, você tem ali os dois núcleos, né, no caso do 32 ou no núcleo do 8266. E tudo isso integrado, ele é o SoC. Né, todos os periféricos também, né? Então você vai juntando todos aqueles bloquinhos, né, no chip e transforma ele no SoC. E aí o SoC, né, que normalmente tem encapsulamento QFN, né, então você vai ter que colocar a antena, vai ter que colocar o cristal, vai ter que colocar a memória flash externa, né, porque tanto o 8266 quanto o 32 utilizam a memória flash externa. Então você vai ter que juntar tudo isso. Porém, a Sprecific também faz os módulos. Os módulos, eles incorporam todos esses itens, né, externos. Então, além de capacitores e resistores também que você precisa ali para o funcionamento mínimo do sistema, eles incorporam tudo isso em um pacote, que é o módulo. Então, o módulo, ele é mais fácil para você começar um projeto novo, já que você não precisa se preocupar com essa periferia, né? E também não precisa se preocupar com uma parte que dá muita dor de cabeça para boa parte dos desenvolvedores, que é a antena, né? A parte do RF. Então, você já tem integrado a antena ou um conector para uma antena externa. Só que a Sprecific também vê que o desenvolvedor, ele nem sempre ele vai fazer a sua própria placa. Você vai fazer um produto, nem sempre você vai investir no desenvolvimento de um hardware. Então, a Sprecific também faz os kits de desenvolvimento. Obviamente, não é o principal negócio da empresa, né? A empresa não lucra vendendo kit de desenvolvimento, ela lucra vendendo, obviamente, o chip. Mas ela entende que é importante ter pelo menos uma ou duas placas de desenvolvimento para cada um dos chips, para cada uma das famílias que tem de produto, né? Para que você consiga ali até às vezes acelerar o desenvolvimento do seu produto. Já na parte não física, né, a Sprecific tem os frameworks. Então a gente conhece o IDF, né, que é o principal framework de desenvolvimento. Então o pessoal fala que é o SDK oficial, mas é
hoje é o IDF, né, falando isso de ESP32, porque o 8266 não usa o IDF, não é compatível com o IDF. Mas falando de 32, o IDF é a principal ferramenta de desenvolvimento. Tá? Existem outras, como eu vou depois mostrar. Existe também o Arduino, que acaba que ele usa boa parte do IDF, mas ele também é considerado como uma ferramenta, um framework de desenvolvimento. E também existem o trabalho frente a alguns sistemas operacionais de tempo real, além do FreeRTOS, né, que é o IDF, tem um bloco do FreeRTOS, como o Nutix e o Zephyr. E também MicroPython, claro que o MicroPython não é suportado, assim, suportado oficialmente pelo Specif ainda. Specif não tem quaisquer atividade permanente, recorrente dentro do MicroPython. Mas no caso do Zephyr e do Nutix já existem pessoas trabalhando em cima desses sistemas. O Specif também tem soluções. Então, uma delas é o Rainmaker. Rainmaker é uma forma fácil de você conectar algo à internet através de um aplicativo sem ter que se preocupar com a parte da nuvem. Isso permite, por exemplo, você quer fazer uma demonstração rápida, sei lá, ligar e desligar uma luz através da internet. Então, rapidamente você consegue fazer isso através do Rainmaker, sem precisar se preocupar com a parte da nuvem. Né? Se precisar criar conta, precisar levantar servidor, não há necessidade de fazer isso com o Rainmaker. Se também o pessoal quiser, eu consigo fazer uma demonstração rápida do Rainmaker aqui. Existem também outras soluções que são mais para ajudar o desenvolvimento de produto, como o Jumpstart, que ele mostra todo o fluxo todo o processo de desenvolvimento de uma aplicação do zero, através do IDF. Mas depois eu vou mostrar um pouco mais lá para frente dessas soluções. E a Specif também tem serviços. Então a Specif consegue, hoje, fazer o desenvolvimento do teu esquema elétrico, por exemplo. Claro, baseado tudo no ESP32 ou no 8266. Consegue também desenvolver software, consegue, por exemplo, imagina que você tem uma produção muito grande, você quer que o módulo, né, por exemplo, WRover ou WRoom, já venha pré-programado ou pré-comissionado, né, venha com, por exemplo, o certificado digital já incorporado no módulo. Isso é possível. Então, ela vai pegar cada módulo e programa ele antes dele ser colocado naquela fita, né, para depois a máquina fazer a montagem. Então, se você tem um volume muito grande, você consegue fazer isso. Isso é algo que pouca gente tem conhecimento, até porque você precisa de um volume relativamente alto para que isso aconteça. Então, hoje, pegando, né, de ponta a ponta, hoje a Specif ela tem, né, essas soluções que vão além da parte do hardware. Falando um pouco, né, da linha de produto, né, eu coloquei o 8266 aqui, por mais que hoje eu não trabalhe com absolutamente nada relacionado ao 8266, é importante a gente colocar ele porque foi onde que tanto a minha história ou quanto a Specif começou a se destacar, foi por conta dele. Mas hoje a gente tem, até agora, nós temos 4 grandes linhas de produto de SoC, né, que seria o 32, lançado lá em 2016, então já com Wi-Fi e Bluetooth, né, tanto o Bluetooth Classic quanto o Bluetooth Low Energy, já com um núcleo da Extensa, que é um núcleo hoje pertence à Cadence, ele é aliás, tem ESP com 2 núcleos e ESP com um núcleo só, que pode chegar até 240 MHz de clock. Então ele tem aqui o LP, enfim, aqui eu não vou entrar em detalhes em cada uma das características mais detalhadas de cada um deles, a gente vai ficar aqui, vai
ficar aqui pelo menos 30 minutos aqui falando só disso, mas aqui a gente tem o 32, lançado lá em 2016, aí em 2019 a gente ficou, então teve um gap aí relativamente grande entre o lançamento do 8266 e do 32S2, que aí até é o grande foco, né, do grupo que o Fábio lidera hoje da Franzininho. Então, a Franzininho Wi-Fi ela é baseada no S2, então foi em 2019 que foi lançado o S2, que ele trouxe um núcleo diferente, que é o LX7, então uma evolução até do LX6, e ele incorporou já um core de low power com uma arquitetura RISC-V, que aí talvez muita gente já imagina que foi talvez já um teste para o que viria depois com o C3, talvez aí um teste inicial com a arquitetura RISC-V. Mas o grande diferencial dele é a parte da USB. Ele tirou o Bluetooth, ele não tem Bluetooth, mas incorporou a USB. Então isso abre ainda mais um leque de possibilidades de desenvolvimento de produtos com USB nativo, né? Também aumentou o número de I/Os, que era um pedido constante, né, das pessoas que queriam mais GPIOs, que a gente brinca até que se a gente coloca 40 GPIOs, o pessoal quer 50, se coloca 50, o pessoal vai colocando 60, até, enfim, a gente tem que fazer um encapsulamento aí, praticamente aí um BGA de 400 bolinhas aí para poder atender o que todo mundo quer, né? Então, o S2 veio, né, nessa sequência depois do 32, e aí agora, no final de 2020, a Espressif lançou o C3, que aí já é o primeiro RISC-V da família. Então, isso acaba que abriu ainda mais um leque de possibilidades que, para quem não sabe, a arquitetura RISC-V é uma arquitetura aberta, mas que ela não é igual à arquitetura ARM ou a arquitetura ARM ou a arquitetura da Extensa, que cobra royalties para que você utilize, né, essa arquitetura no teu produto. Então, a cada chip que você produz, você precisa pagar royalties. O RISC-V não. Não quer dizer que é totalmente gratuito o uso. Existem alguns modos que existe propriedade intelectual, então você paga uma propriedade intelectual para utilizar aquela funcionalidade específica do RISC-V, porém, você não precisa pagar por unidade produzida. Então, isso acaba sendo uma jogada muito mais de custo do que mesmo de tecnologia para o usuário final, já que quando você utiliza o IDF não há a menor diferença em termos de desenvolvimento quando você, enfim, não precisa, como a gente não precisa lidar com registrador ou com as instruções diretas do microcontrolador, para o desenvolvedor não há a menor diferença se está usando o Extensa ou se está usando o RISC-V. Então é muito mais uma questão operacional de custos do que mesmo do uso dessa tecnologia. Mas o interessante dele, né, é bem na questão de assumir um gap entre o 8266 e o 32. Então, em termos de custo, ele está nesse meio. Então, se você quer ter uma aplicação que o 8266 não atenda, ou talvez ele já comece a ficar já um pouco mais complicado de lidar com tudo que você precisa, porém você também não quer ter o custo de um 32, o C3 está no meio exatamente no meio desse gap entre o 8266 e o 32. E por fim, o S3, que foi lançado recentemente, ele ainda não está disponível. Eu não sei aqui se eu só vou parar um pouco a apresentação só para deixar minha câmera maior, mas aqui eu tenho as quatro, aliás, deixa eu ver aqui, tem o S2 aqui,
Isso, S2, o 32, o S3 e o C3 aqui. O S3, que é esse último que foi anunciado, ele ainda não está no mercado, pouca gente tem, eu diria que somente os desenvolvedores da própria Expressif e grandes clientes que já fizeram aí talvez uma solicitação especial para a Expressif tenham esse cara em mãos. O que muda nele, deixa eu voltar aqui minha apresentação. Então lá, o S3, né, voltando no S3, a grande diferença dele perante todas as outras famílias, né, primeiro que ele incorpora agora, né, além do que o S2 não tinha Wi-Fi, ele incorpora, o BLE, então ele incorpora o BLE, USB, então mantém a mesma linha do S2, mas ele coloca agora mais poder de processamento para aplicações com inteligência artificial, aplicações com display, então se estiver fazendo alguma HMI, que precisa de um display com uma resolução maior, então ele vai ser capaz de fazer o processamento para display. Também alguns algoritmos que são utilizados em redes neurais, então se você tem uma alta demanda por processamento local, né, o que a gente chama de processamento na borda, então fazer com que o dispositivo IoT ou o teu produto tenha uma capacidade maior de fazer esse processamento antes de fazer subir para a nuvem ou, enfim, tomar alguma decisão local. O S3 ele é o cara ideal para que essas aplicações aconteçam. Então ele vai pegar aí um segmento que está em alta, né, que é o AIoT, né, que seria a inteligência artificial das coisas. O pessoal adora criar esses jargões aí baseados no IoT. Então o AIoT é o que a Expressif está mirando com o S3. Tá? E aí, na questão dos módulos, né, eu não vou entrar em cada um deles, mas aí são alguns dos formatos possíveis de módulo. Então tem módulo com antena PCB, módulo com antena PCB e conector para antena externa, módulo somente com o conector para antena externa, módulos com castellation, que são esses parece uma via, uma via, né, cortada ao meio. Então, isso é mais fácil para você fazer uma solda manual, por exemplo. E você tem também agora as linhas são as linhas mini, que é o módulo bem menor. Por exemplo, o módulo do C3, ele já vem nesse formato, que aí os pads são debaixo do módulo. Isso acaba que fica mais difícil para você soldar na mão. Não diria impossível, porque dá, mas é bem difícil. Você tem que ter aí um pouco de prática com solda para fazer com que isso não tenha nenhum problema ou solda fria, enfim. Mas ele tem um tamanho bem menor do que um módulo convencional. Então, se você tem problemas de espaço, quer usar um módulo, mas tem problemas de espaço, essa linha atende. Bom, vou falar aqui do que interessa, né? Parte de ambiente de desenvolvimento. Eu gosto bastante de mostrar várias possibilidades, porque o IDF nem sempre vai atender a todos. Tem gente que prefere Arduino. Por mais que eu não tenho trabalhado muito com a questão do Arduino, né, por até foco, né, de trabalho dentro da Expressif. Hoje a gente tem, né, sabe, né, que existe uma grande maioria que utiliza o Arduino, mas a partir do momento em que o Arduino começa a ficar mais limitado em algumas questões, que eu vou até colocar mais para frente, o porquê que eu recomendo hoje que se comece a trabalhar já direto com o IDF, mas
Hoje a gente tem esses dois principais ambientes. São todos compatíveis com Linux, Windows e Mac. Lembrando que o IDF é apenas compatível com o ESP32. O 8266 não atende, não é suportado pelo IDF. Tá? Hoje o foco a gente vai falar sobre o IDF, né? Porque também até é bem mais pertinente em relação à Franzine Wi-Fi, né? Já que o S2 ainda não é suportado totalmente pelo Arduino, mas vai ser em breve. É só uma questão de tempo para ele aparecer no Arduino. Como hoje já tem como você meio que utilizar ali, mas precisa fazer ali não digo uma gambiarra, mas ele não está ainda digamos aí no master para você utilizar ele junto com todos os outros ESPs. Tá? Então o IDF, né, como eu já disse anteriormente, ele é o framework oficial de desenvolvimento da Espressif. E hoje ele é compatível, né, com C e C++. O IDF ele tem todos os componentes, como os drivers, tudo já incorporado neles, né, no framework. Então você não precisa ir lá e pegar o FreeRTOS, começar a montar você mesmo toda essa coxa de retalhos aí que acaba compreendendo todos os componentes. Então ele já está tudo empacotado. E com ele você consegue fazer assim das mais diversas aplicações. A gente tem uma série de exemplos, consegue trabalhar com Wi-Fi, Bluetooth, enfim, né, o IDF ele suporta todas as funcionalidades que o ESP é capaz. Então hoje até a vantagem de se trabalhar com o IDF do que o Arduino é que sempre que sai um chip novo, o IDF já está suportando esse chip. Tá? Então a gente não vai lançar um chip sem o IDF estar suportando. Tem que ser um trabalho em conjunto. Não adianta nada você lançar algo que depois não vai poder ser utilizado com um framework de desenvolvimento. Já com o Arduino, isso não acontece da mesma forma. Então a gente lança um produto, até o Arduino suportar esse produto, leva um tempo maior. Então acaba gerando uma certa frustração para boa parte dos usuários, mas é uma decisão, enfim, interna da empresa em que hoje o ESP-IDF ele é o foco em termos de ferramenta de desenvolvimento. Além disso, a gente também tem outras ferramentas, né, outros frameworks que trabalham juntamente com o IDF e não substitui o IDF. Então o IDF acaba ainda sendo uma camada dessa solução, mas a gente tem frameworks que possibilitam, por exemplo, trabalhar com áudio. Então tem o ADF, então você tem ali uma série de funcionalidades específicas para quem quer fazer, por exemplo, você consegue trabalhar com codecs, você consegue trabalhar com processamento de áudio, você consegue fazer um speaker Wi-Fi, um speaker Bluetooth, consegue fazer projetos focados em áudio. Então, existem alguns codecs já suportados. Então, se quer fazer qualquer aplicação que haja necessidade de você ou capturar ou gerar algum áudio, o ADF ajuda bastante. O outro framework é o RU. O RU é para detecção de imagens, de detecção de objetos, de pessoas com câmera. Então ali você consegue já trabalhar com ESP e uma câmera, enfim, fazer aplicações que precisem trabalhar com imagem e reconhecimento. Já o MDF para Mesh, então você tem ali toda uma parte de redes Mesh através do Wi-Fi.
Rainmaker, que é o que eu expliquei, que é a parte de você conectar o seu dispositivo a um telefone, por exemplo, e a nuvem, e controlar uma luz, ou ler um sensor, né? Existem algumas possibilidades. Parte de Voice Assistance, então você tem Alexa, Google Home, né? Então você tem essa integração com o assistente de voz, DSP para processamento de sinais digitais, então tem algumas funcionalidades como FFT, alguns filtros ali para quem trabalha com DSP, e a parte de conexão com nuvem, né? Hoje a gente tem esses três principais, Azure, AWS e Google IoT. Em relação à comunidade, a gente suporta, hoje a gente tem essas duas principais fontes, né, de troca de informação entre a Expressif e a comunidade, que é através do GitHub. Então, se você tem qualquer questão de problemas, tem um problema, eu quero reportar, então abre um ticket no GitHub. Quero contribuir também através do GitHub. Então, através do IDF aqui, você consegue abrir e ver os tickets que estão aqui. É uma fonte interessante também. Às vezes você está com um erro que alguém já reportou, então é interessante você também procurar, às vezes, ter uma dúvida, procurar aqui no GitHub. Para a parte de contribuição, existe um manualzinho para quem quiser contribuir, umas boas práticas, guia de estilo, como você faz um pull request de alguma correção ou algo que você queira contribuir de volta para a Expressif. Tem o fórum, esp32.com, também é uma boa fonte de informação. Hoje ele é em inglês, mas eu acho que boa parte das pessoas hoje que não falam inglês consegue ali usar um Google Translator para fazer uma pergunta lá, mas eu encorajo a acessarem e utilizarem o fórum oficial. A gente tem também um canal do YouTube, ele não é tão utilizado, mas tem algumas coisas que a Expressif vai aos poucos colocando, mas não é também o foco, mas existem aí algumas iniciativas para que a gente crie mais conteúdo. Claro que a gente sabe que já existe muito conteúdo feito na internet, e o que a gente quer trazer mais são as novidades e trazer isso mais rápido para o público. A partir de documentação, existem alguns documentos importantes para que quem quiser começar a trabalhar com o ESP32 ou quem quiser começar a aprender. Então tem o próprio GitHub. Então, se você pegar pelo próprio GitHub, você tem aqui a parte de exemplos. Então você tem basicamente exemplos para todos os periféricos. Existe uma documentação que ela tá bem completa. Alguns exemplos realmente a documentação não está tão detalhada, mas isso é um processo que a gente está aos poucos corrigindo. Tem a parte dos docs, que essa é a documentação mesmo mais detalhada. Então, através dessa documentação, você tem desde o início de como instalar o IDF. Hoje a gente tem uma novidade que é o instalador offline. Está em algum canto aqui, acho que tem aqui o Windows. Aqui, ó, tem o instalador offline. Peraí, deixa eu ver se eu estou no lugar certo, porque às vezes eu entro na documento, tem que olhar bem aqui se a gente está na última documentação. Aqui, ó, offline. Então você tem um instalador offline. Então isso é bom para, se você vai fazer um evento, por exemplo, lá o Fábio quer fazer uma oficina, né? Obviamente quando a gente puder retomar as atividades presenciais. E ao invés de todo mundo ter que baixar o IDF, a gente tem agora um instalador
offline, tem aqui 810 megas, mas ele contém todos os pacotes necessários para o IDF funcionar, tá? Quem tiver problemas com instalação, eu sei que tem muita gente que tem problemas com a instalação do IDF por conta de conflitos, principalmente no Python. A gente tenta ajudar ao máximo nesses problemas. Quiser abrir tanto ticket no GitHub ou fazer perguntas lá no fórum, esses são os tipos de perguntas que são respondidos mais rápido, porque tem muita gente que acabou passando pelos mesmos problemas, né? Eu já vi que o Gustavo aí colocou que já teve problemas. Foi um dos que eu tentei ajudar, mas ainda não tive êxito. A gente já vai fazer funcionar, Gustavo, não se preocupa. Bom, eu tenho também aqui o datasheet do próprio ESP32. É importante também que a gente conheça, né, o hardware que a gente está trabalhando. Existe um manual também que pouca gente conhece, que é o Manual de Referência Técnica, que é um guia bem extenso, para ser sincero, acho que ele tem quase 800 páginas, tem 720 páginas, que aqui é onde descreve todos os registradores. Então, se você quer realmente trabalhar com ESP32 a um nível lá embaixo, né, trabalhar diretamente com os registradores, com a memória, como que é a estrutura da memória, todos os periféricos, como que o periférico realmente funciona, tá? Então, quem quiser chegar nesse nível, esse é o guia, tá? Não é, obviamente, um material que você vai ler ele completo, você tem que, obviamente, ir para exatamente a seção que você quer, não é um guia, né? Mas ele é um manual que eventualmente, você precisa ali para ter uma informação um pouco mais detalhada, principalmente quando você tiver algum bug, daqueles bugs que você perde dias tentando descobrir, esse guia acaba ajudando bastante. E para quem desenvolve hardware, tem o Hardware Design Guide, que é muito interessante para que você não cometa erros, né, no teu design. Então, tem muitas considerações aqui de como você cuida da parte da fonte, né, da parte do RF, então, circuitos de matching, o que é o recomendado, né, qual que é a topologia. Então, esse aqui é um circuito do tipo Pi, né, para quem está habituado em RF, esse aqui é um dos circuitos de matching mais utilizados, né. Então, esse é um guia para quem realmente quer ali desenvolver o hardware. Eu gosto de mostrar isso por conta de que às vezes as pessoas não têm muita noção de onde que os documentos estão. Depois eu vejo com o Fábio uma forma da gente compartilhar esse material e vocês terem acesso a todos esses links, tá? Para a gente começar a trabalhar com o IDF, a gente precisa de 3 coisas. Para a gente começar ali o nosso primeiro projeto, a gente precisa primeiro do toolchain, que o toolchain é toda digamos aí, o básico essencial para que a gente consiga ter o framework, né, a gente ter acesso a todo o framework, compilar esse código e também as ferramentas, né? Existem ferramentas para você fazer a programação via serial. Para quem trabalha com DFU, tem a ferramenta para preparar esse pacote para ser enviado via DFU, caso ele use até o DFU Utils por baixo. A gente precisa também de uma IDE, mas aí também pode ser o VS Code, pode ser o Eclipse, pode ser o Cilion. O Cilion ele é pago, mas muita gente utiliza o Cilion. Pode ser o VI, também para quem quiser, ou qualquer outro editor de texto. Claro que existem editores que facilitam a vida por conta de extensões, facilitam a vida por conta de code complete, ou de highlight da sintaxe. Então, isso acaba ajudando bastante a vida do desenvolvedor. E também a gente precisa de uma placa de desenvolvimento com ESP32.
O ESP32 ainda não é possível fazer uma emulação completa dele, então quem não tiver uma placa não é facilmente possível você emular. Existe o QEMU, que faz emulação de alguns pontos dele, mas parte de RF não tem como. Mas isso pode ficar depois para uma outra reunião, a gente falar um pouco mais desses recursos mais avançados. Mas para a gente começar, então, a gente precisa dessas três coisas, tá? Bom, eu vou só tentar como é que eu aumento aqui, que eu estou no monitor com uma resolução um pouco alta. Preciso descobrir só que como é que eu faço para aumentar. Aumentar o que? Porque deve estar bem pequeno para vocês, né? Contra mais acho que vai, né? Pô, valeu. Isso aí. Bom, eu vou abrir aqui o VS Code primeiro, né? Deixar o IDF escondidinho. Para quem conhece já o VS Code, ele tem essa parte aqui desse menu que são as extensões. Então, o VS Code ele permite, né, que você instale diferentes extensões. Então, você tem aqui plataforma I/O, você tem extensão para o Docker e você tem também extensão do IDF. Esse quadradinho aqui, não é um quebra-cabeça, mas esse ícone que até parece um pouco do Windows, né? Ele é o ícone onde que você tem todas as extensões que você tem instalado e as extensões que você pode instalar. Então, se você procurar por IDF, você já vai ver aqui que tem a extensão do IDF. Essa extensão é oficial, a gente suporta ela ativamente e já está com suporte para todos esses. Então, você tem S2, S3, C3 e o 32. Então, tem todas as versões já suportadas. No meu caso aqui, ela já está instalada, mas durante o processo de instalação da extensão, permite você também fazer a instalação do IDF, porque a instalação do IDF é um pouco, digamos aí, digo complexa, mas ela requer ali alguns cuidados, principalmente por conta do Python. Hoje a gente recomenda que o Python esteja na versão 3.8, tá? 3.9 eu sei que funciona, mas a gente não pode garantir 100%, né, porque tudo ainda está sendo testado através da 3.8. Então, o mais garantido é que você tenha essa instalação. Então, boa parte dos problemas de instalação do IDF são por conta do ambiente com o Python. Mais uma vez instalado, acho que até o Fábio tem um vídeo explicando isso, como é que é o processo de instalação, né, Fábio, da extensão, né? Tem sim, e a Expressive também tem, que é bem bacana. Não sei se a versão está desatualizada, mas é bem explicado. Ele não está na versão ainda 1, estava na pré-release, né? Mas o processo é bem similar. Existe também a forma de você instalar manualmente, através no Linux, por exemplo, através das linhas de comando, você faz todo o processo de instalação, faz o clone do repositório e tal, e aí tem um script de instalação que já faz a instalação de todas as dependências, já faz a instalação das ferramentas, né? Porque, como eu expliquei, você tem o IDF e você tem as ferramentas, né? Que depois eu vou mostrar um pouquinho delas rapidamente. Mas se você fizer a instalação primeiro do IDF e depois do Visual Studio Code, você consegue reaproveitar essa instalação. Você não precisa instalar novamente. Né? Só um detalhe, Pedrão. Em relação aos pré-requisitos, né? São muito importantes seguir aqueles passos que estão lá na documentação, né? Porque às vezes tem muita gente que pula, né? Sim, exatamente. Até na própria documentação, deixa eu ver se onde que eu compartilhei aqui. Na
a própria instalação. Deixa eu abrir o slide aqui mesmo, que às vezes mais rápido. No próprio processo de instalação, quando você entra aqui na documentação, vamos pegar aqui na documentação do IDF, você tem aqui o Get Started, né? Então vai lá para baixo, aqui tem toda uma explicação que eu expliquei, do toolchain, da parte das ferramentas, né? E do IDF propriamente dito. Aqui embaixo você tem a instalação dos pré-requisitos, tem para Windows, Linux e Mac. É importante que realmente você faça, porque se você já vier por aqui direto, e não entrar, por exemplo, aqui no caso do Linux, você tem aqui, no caso do Ubuntu, você tem todas esses pré-requisitos aqui para que tudo rode e funcione bem, né? Então, você tem só para as principais distribuições hoje, né? Você também tem com alguns bugs já conhecidos, né? Que a gente tem como já resolver, e aqui fala sobre a da obsolescência do Python 2. Tá tentando achar a palavra certa aqui. Então, já tem aqui que a partir do que é o Python 2 já está no fim da vida, então, pelo menos você tenha o 3.6 instalado. Tá? E também aqui acho que tem algum processo um pouquinho mais para frente que mostra como se você tiver os dois, por exemplo, se tiver o Python 2.7, que acho que é a última versão do 2, e tiver também o 3, tem como você, em algum momento, dizer em qual que você quer manter. Né? Em algum passo aqui tem isso daí. Não lembro exatamente onde que fica, mas se você seguir todo o processo, você vai encontrar essa opção. Tá? Essa documentação é muito bem feita, ela está muito bem didática, assim, eu acho que seguindo aí os passos é sucesso. Sim, não tem o que às vezes a gente não tem como saber e como também tentar, né, resolver todos os problemas, é que cada computador, né, tem aí uma série de coisas instaladas que a gente não sabe o que é e que possam gerar, né, você tem tipo pacotes que geram conflito, aí você faz uma coisa funcionar e a outra para de funcionar. O que eu digo às vezes para uma pessoa que realmente está com problemas crônicos de instalação, às vezes tentar rodar através de um VirtualBox, ver se, né, pode resolver. Existe também uma imagem Docker. Então, se quem quiser procurar até ESP-IDF Docker, você tem uma imagem oficial. Então, eu particularmente já tentei usar pelo Docker, mas somente para teste, não é algo que eu utilize no dia a dia. Mas também com isso você consegue já rapidamente montar um sistema que já sabe que está funcionando. Tá? Então também quem quiser depois se aventurar no Docker tem essa opção. Show. Só uma pergunta. Pode falar. Você recebe muito relato de problemas no Windows? Você recomenda o Windows como ferramenta? Windows 7, Windows 10, o que... Porque eu pego muito problema com meus alunos em relação a... Na hora de instalar no Windows, nossa, trava muita coisa. Sim, então, vamos lá. Eu acho que também tem uma questão também da preferência. Eu particularmente me sinto muito mais à vontade no Linux. Eu acho que as coisas acabam fluindo melhor. Isso pelo menos é a minha visão. Mas funciona da mesma forma nos três, sabe? Então, assim, a gente sabe que em alguns sistemas o processo é um pouco mais fácil do que em outros.
Mas nos três o funcionamento é exatamente o mesmo, né? Então, assim, tipo, recomendar qual que vai funcionar melhor ou pior, acho que não há disso. O que a gente vê realmente que no Windows acaba que existem mais problemas, porque também é o que mais é utilizado. Então, hoje, boa parte dos desenvolvedores utilizam, eu diria que talvez 60%, 70% dos desenvolvedores estão no Windows. Então, por isso também tem um volume maior de problemas. E aí o restante está dividido entre Linux e Mac, muito mais para Linux do que Mac. Mas os dois é muito similar, né? Linux e Mac acaba que até o processo de instalação é muito, muito similar, né? Show. Mas aí travou alguma coisa, o fórum às vezes já tem a resposta, né? Sim, como eu falei, tem duas formas de você pedir ajuda para Expressif. Do tipo, se você quiser realmente falar assim, putz, eu preciso de ajuda nesse ponto aqui. Tem o fórum, acho que o fórum é o primeiro passo, é ir lá no fórum e perguntar, porque provavelmente alguém já deve ter passado por algo parecido e pode te ajudar rapidamente. Agora, se é algo realmente crônico, é algo que você está desenvolvendo um produto, você é um possível cliente da Expressif, existe o canal do próprio GitHub, porque toda vez, até fica a dica que toda vez que vocês criem um issue lá no GitHub, interno na Expressif é criada uma task, então alguém vai olhar aquilo, tá? Então até peço que assim, tipo, que utilize a ferramenta da melhor forma possível, né? Primeiro a gente busca se alguém já teve esse problema similar, né? Para não também criar, porque às vezes o que acontece? Alguém cria um ticket lá no GitHub, que é algo que já aconteceu diversas vezes e que rapidamente você consegue procurar na internet a respeito disso, e aí você não tem resposta, e você acha que alguém tá te ignorando. Mas não é que tá te ignorando, é porque aquilo já é algo conhecido, já é algo que as pessoas já falam a respeito. Então, uma busca rapidamente ali pelo próprio fórum ou pelo próprio Google, às vezes já acaba resolvendo. Mas se é algo que realmente, mesmo assim, não resolveu, aí não tem problema. Mas que deixe claro, né, no ticket, no issue, olha, eu já tentei fazer dessa forma, não tive êxito, estou na versão tal, então, tipo, dizer qual é a versão do IDF, dizer qual que é o teu sistema operacional, qual é a versão do seu sistema operacional, tentar dar o maior número de informação, e aí, com certeza, dando tudo isso, alguém vai ajudar da melhor forma. Isso aí, show de bola. Bom, então a gente está aqui no VS Code, tá? O VS Code é o que eu utilizo no meu dia a dia, tá? Então é a ferramenta que realmente eu tenho aí o maior contato, tá? E aqui você tem, né, dentro da parte do componente, da extensão, né, você tem alguns menus para fazer trace da aplicação. Você tem aqui a conexão com o Rainmaker, que é aquele que eu comentei anteriormente, que é para você fazer um IoT em menos de 10 minutos. Você consegue também visualizar todos os eFuses da tua placa. Só que tome cuidado ao usar isso, porque o eFuse você consegue somente uma vez mexer com eles, né? Então isso já realmente é bom ler bastante antes de mexer com o eFuse, que há formas de você fazer a tua placa bricar, né? A tua placa. Uma das formas é através do eFuse. Vamos lá. Então aqui, para a gente só mostrar um pouco do que seria um fluxo, né, de trabalhar com um exemplo primeiro, né? Então, eu consigo, através aqui do comando, né, eu aperto F1. Então, F1 abre
essa busca de comandos, né? Então eu tenho todas não só a extensão do IDF, mas todas as extensões. Por exemplo, eu uso aqui o Markdown Preview, então eu tenho aqui IDF, enfim, a parte de ajuste, então tem uma porção de comandos, né? Se eu pegar somente pelo IDF, ele vai mostrar todos os comandos que o IDF permite aqui. Então, se eu, por exemplo, eu quero criar aqui um projeto, né, usando um template, ou eu posso, pelo menos, abrir um exemplo. Então, se eu quero aqui abrir um exemplo, já pede para eu dizer qual que é onde está o meu IDF, né? Então, eu estou aqui na minha home, Minatel SPDF, então que é o padrão, né, que eu utilizo. E aqui ele já abre para mim todos os exemplos que eu tenho lá dentro da pasta exemplos, né? Então são todos os exemplos que a versão atual do meu IDF tem, tá? Então, vou pegar aqui o exemplo do Blink, tá? Até tratem esse exemplo com muito carinho, porque fui eu que fiz. Então, se alguém estiver utilizando esse exemplo, tiver algum feedback aqui, por favor, deixem os comentários. Então, vou criar aqui uma pasta e tal, e trouxe aqui o Blink, tá? Para dentro do meu workspace. Então, agora eu estou trabalhando dentro de um workspace específico, que é somente com Blink. E aí, eu consigo aqui, através desses ícones aqui embaixo, eu consigo setar a porta. Então, vou até ligar uma placa aqui. Eu vou ligar o C3. Tá? Então, liguei aqui na minha USB, ele vai detectar como USB 0. Então, ele já fez aqui a atualização da porta para USB 0. Eu preciso setar o target dele, porque como o C3, aliás, o padrão é o ESP32, eu preciso dizer agora que eu estou com o C3, tá? Então, eu vou aqui colocar ele para fazer a build através de toda a toolchain do C3. Agora eu consigo aqui fazer a build, ou eu posso já ir diretamente aqui por esse foguinho aqui para fazer a build, o flash e o monitor, tudo em uma vez só. Então aqui ele vai fazer a build. Aqui está compilando. E a partir do momento que ele acaba, ele já vai fazer o upload desse código do Blink. Um ponto importante desse exemplo é que ele... Deixa eu só... Espera aí. Eu acho que eu estou com a outra... Deixa eu tentar o outro C3 aqui. Porque eu estou com um C3 um pouco mais novo. Ele não está... Deixa eu pegar o outro aqui. Eu estou com a última revisão do C3. Deixa eu pegar o mais antigo aqui, que é mais garantido que vai funcionar. Vamos tentar aqui de novo. Pronto, ele está fazendo agora o upload do código e ele está piscando, tá? Então, o processo aqui é bem simples, não tem muitos passos para você ter o seu código e ter o seu exemplo funcionando, né? Você fazer setar o target, se caso não for o S3 ou o S2 ou o C3, né? Se for diferente do ESP32, você tem que fazer esse passo
essa, caso contrário, você pode vir direto aqui, somente setar, dizer qual que é a porta, e direto aqui para o build flash, se você estiver utilizando o 32. Também, para quem é mais purista, né? Digamos, eu posso vir aqui em Terminal, New Terminal. Então, aqui eu tenho já o comando, né, idf.py, por exemplo, build. Espera aí, que eu tenho que fazer o set primeiro aqui. Então, idf build, eu vou fazer deixa eu fazer um clean. Pronto, agora eu consigo fazer a build. Então, através da linha de comando também eu consigo fazer tudo, fazer a build, fazer flash, né? E também tem algumas ferramentas que a gente consegue utilizar dessa forma, ou via a extensão do IDF, ou via a linha de comando, né? Aí vai da preferência de cada um, né? Então, às vezes, eu prefiro, por exemplo, a parte do menu config, eu prefiro muito mais dessa forma aqui. Eu estou muito mais habituado a fazer a configuração através dessa forma, que isso vem muito lá atrás do Linux, né? Quem que já compilou um kernel já sabe muito bem como, né, utilizar esse tipo de tela, né? Interface. Esse tipo de interface, obrigado, Fábio. Ou eu posso vir aqui e usar, desculpa, exemplo não, eu tentar, se eu vier aqui em SDK config, eu tenho um editor, que tem gente que acha mais fácil, eu acabo achando que é um pouco mais complexo até, mas são as mesmas configurações, só que ela está apresentada de uma forma diferente aqui, tá? Então, ou via menu config, ou via esse SDK configurator, configuration, né? É a mesma coisa, são os mesmos comandos. Então, por exemplo, aqui, ó, parte do exemplo aqui da configuração, eu tenho aqui como selecionar que tipo de LED que eu quero, né? Então, esse exemplo, esse Blink, né, novo, ele funciona tanto com LED simples, né, conectado a uma GPIO, ou LED endereçável, aqueles NeoPixel, os WS ou SK da vida, né? Aqui eu consigo dizer qual é o canal do RMT. O RMT, para quem não conhece, é um periférico que ele é usado principalmente para controle infravermelho, né? Isso que é de RMT, de Remote. Porém, ele é muito utilizado para fazer bitbanging. Então, eu consigo, por exemplo, no caso do LED endereçável, ele é implementado em cima desse periférico. Então, aqui ele tem canais, né? Então você consegue, por exemplo, se eu quero controlar 2 ou 3 fitas de LED de forma independente. Então, eu consigo ter RMT0 controlando uma fita, RMT1 controlando a segunda e assim por diante. E claro que cada canal tem uma GPIO associada. Então, aqui no caso eu estou usando o RMT0, GPIO 8 e o período do blink de 1 segundo, né? Tá aqui tempo em milissegundo. O que é legal desse exemplo, até fazendo um pouco do meu jabá aqui, é que se você, por exemplo, quer, vou tentar, vamos ver se vai dar certo aqui. Se eu der um set target, por exemplo, para o ESP32 S2, o LED endereçável dele não está na GPIO 8, está numa outra GPIO. Então, quando eu faço isso, aí que ele acabou saindo da... Isso, exatamente. Então, o que acontece? Agora, se eu entrar lá naquele menu, a GPIO automaticamente já mudou. Porque existia uma série de problemas principalmente quem queria fazer o Blink funcionar, né? Às vezes tinha uma frustração de não conseguir por conta dessas placas novas terem LED endereçável.
E aí fala, mas eu estou fazendo blink, mas o meu LED não está piscando. Aí você ia ver o código e tal, tipo, não estava usando o RMT. Só porque eu falei aqui, ele não está indo. Deixa eu tentar fazer da forma que eu gosto. No config. Então agora se eu entrar aqui, ele já mudou para 18. E também se eu colocar para o ESP32, somente para 32, e aí ele já sabe que provavelmente não é LED endereçável, e ele já vai passar vai tirar do RMT e vai para o GPIO, e GPIO na 5, que eu acho que é a GPIO, que é algumas placas tem o LED conectado. Tá? E uma das dúvidas, né, que o pessoal tinha para a questão de como criar um projeto do zero, criar um template, né? Então, quando eu quero começar um projeto do zero, eu tenho duas formas de fazer isso, né? A primeira, que às vezes é até o que a maior parte das pessoas fazem, né? Tipo, vou imaginar que eu quero começar a desenvolver o meu projeto através do Wi-Fi, por exemplo. Então, a primeira coisa, eu quero conectar no Wi-Fi. Então, eu vou lá no exemplo de Wi-Fi, pego aquele exemplo como meu template, e aí eu começo a trabalhar em cima daquele template, né? Ou através de um periférico, então eu quero começar através da leitura de um periférico, enfim, né? Aí vai da preferência de cada um, ou da prioridade de cada um de como começar o projeto. Ou eu começo a partir de um projeto sem nada, né? Tipo, praticamente um projeto que tem ali o mínimo para eu compilar e fazer ele funcionar. Então, existe esse projeto, né, que deixa eu até criar ele aqui de novo. Então, se entrar aqui de novo nos exemplos, eu tenho aqui, dentro do Get Started, esse Sample Project. Então, eu vou colocar ele aqui, na minha pasta da live. Então, está aqui. Então, esse projeto aqui ele tem o mínimo do mínimo que eu preciso ter para fazer funcionar. Então, eu tenho aqui o CMake Lists. Então, isso aqui, provavelmente você não vai precisar mexer. Tá? A não ser que você queira trocar o nome do projeto aqui. Para quem está usando ainda Makefile, né, tem aqui o Makefile para esse projeto. Você tem um README aqui, mas também isso não é relevante para a build desse projeto. E aqui dentro do main, você tem de novo o CMakeList para incluir os arquivos, né, .c, né? Então aqui você tem o main.c aqui, que é o único arquivo que a gente tem aqui dentro do main. Você tem esse arquivo aqui, componente MK, que também aqui, se você quiser incluir componentes extras, né? Então você usa esse componente MK, mas aqui ele tá sem nada por enquanto. E o main, aqui basicamente sem nada. Aí uma das dúvidas, né, que o pessoal tem sempre que você vai criar um componente, né? Preciso criar um componente para, por exemplo, imaginar que eu queira trabalhar com o meu projeto através de componentes. Então, eu quero criar o meu próprio componente para um sensor, por exemplo. Eu não quero misturar o código do sensor junto com o meu projeto. A melhor forma de você fazer esse novo componente, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a tela do terminal. Vocês estão conseguindo ver aqui o que eu estou escrevendo no terminal? Não. Tá não, pequeno, mas eu consigo ver, mas não sei, dependendo se alguém estiver assistindo numa tela menor. Deixa eu aumentar mais aqui, depois eu diminuo. Tá, então, eu tenho uma das ferramentas que a gente mais utiliza, que é o idf.py, né? Se apertar, deixa eu fazer o set do meu ambiente. Então, o idf.py, se pegar aqui todos os comandos que ele tem,
Peraí que eu errei aqui. Ô Pedro, Oi, pode falar. desculpa atrapalhar, mas só para deixar claro em relação ao 7DF, se você puder explicar para o pessoal, porque não é o comando do... Você Ah, criou tá esse bem. alias, né? Isso, na verdade, a gente trabalha com o que a gente chama de ambiente virtual, né? Então, quando você faz a instalação do IDF, existe... Deixa eu abrir um terminal aqui que fica mais fácil, Fábio, para a gente... Vamos lá, deixa eu ir aqui no IDF. Espera aí que... Ok. Então, se eu pego todos os arquivos aqui que tem no IDF, quando eu faço a instalação do IDF, vão ter todos esses arquivos na pasta, dentro da pasta IDF, né? Incluindo o arquivo de instalação, tá? Então eu vou fazer a instalação, eu rodo esse script de instalação, e lá no final dessa instalação ele vai me mostrar o seguinte: você tem que configurar todas as variáveis de ambiente, né? Então, basicamente dizer para o sistema onde que cada componente, então, por exemplo, o idf.py, ou sp-tool, ou partition tool, então são todas as ferramentas que a gente utiliza, onde que elas estão, e até o path do IDF, né? Antigamente, isso você tinha que, já meio que configurava no teu ambiente e ficava padrão, né? Você, tipo, abria o terminal e você já conseguia ali executar os comandos de forma natural, você não precisava configurar toda vez esse ambiente, né? Mas esse princípio mudou a abordagem para isso, né? Então agora a gente tem que sempre fazer o export desse ambiente. Então você tem esse export.sh, né? Então toda vez que eu quiser, por exemplo, peraí, acho que é assim. Deixa eu te lembrar. Ponto barra. Mais um ponto. Ponto barra, isso. Export.sh. Então, se eu executo esse comando, ele vai pegar e vai me dizer, através desse update path variable, todos os aplicativos, tudo que eu preciso ter configurado no meu ambiente, né, o IDF, tudo que eu preciso para executar o comando. Então, se agora, deixa eu... Por exemplo, agora da idf.py eu consigo executar esse comando. Se eu tento, antes de fazer esse export, eu não consigo ter acesso, né? Eu teria que ir lá e dizer o path exatamente do que eu estou querendo fazer. Então, aquele set IDF é um alias, né? É um atalho que eu criei para esse comando aqui. Para não ter que vir aqui no ASP.df, tal, e fazer esse comando manualmente. Então é uma forma de facilitar toda vez que eu quiser executar esse comando, né? Então, vamos lá. Então toda vez que eu quero fazer uma build, né, eu uso o idf.py, mas ele faz muito mais do que isso, né? Então a gente pegar todos os comandos aqui, ele faz a build do bootloader, ele faz a build flash do bootloader também. Eu consigo criar, inclusive, olha aqui, ó, criar componente. Ou criar projeto. Eu consigo diretamente através do... E também deixa eu só dar um aviso aqui. Eu posso estar dando spoiler de comandos que não estão ainda... Tem coisa que não tá, hein? Eu não tem umas coisas que eu não vi, hein? Isso, então, porque eu tô no meu ambiente da Expressif, tá? Até alguém perguntou porque está compilando rápido. Não sei se acho que alguém fez um comentário disso. O Lucas está, né? Com essa dúvida faz tempo, depois pode explicar mais também em relação a... Porque essa máquina que eu tô aqui é um pouco bruta, então por isso que tá rápido, mas assim, não esse computador é da Expressif, tá? Então é um hardware um pouquinho mais avantajado aqui para poder, enfim, compilar nessa velocidade. Mas aqui eu tenho todos
todas as funcionalidades ali que a gente precisa para fazer a build, flash, eu consigo fazer o erase da memória, eu consigo, enfim, parte do GDB, então eu consigo ter aí acesso facilitado, né, a todas essas ferramentas, né. Algumas delas eu acho que ainda, eu não lembro se estão todas disponíveis na última versão que está no GitHub, mas em breve, se vocês não conseguem ver tudo isso que eu estou vendo, em breve vocês vão conseguir. Até peço, tipo, eu não troquei o meu IDF, então realmente eu tô numa versão... Estou numa versão, estou na 4.4, então não é a mesma que vocês vão ter essas, mas em resumo, assim, boa parte das coisas vão estar aqui, tá? Mas vamos lá, deixa eu fazer criar o componente. Então imagina que eu queira criar um componente, enfim, desculpa, sei lá, dá um sensor aí, sei lá, BMI 680. Sei lá, vamos colocar aqui, BMI 680, tá? Então, eu criei aqui, tá? Então, ele já adicionou aqui uma pasta chamada BMI 680, e aqui ele já criou tanto o meu CMake, peraí, deixa eu fechar aqui, diminuir aqui, tanto o meu CMake list, quanto já aqui um BMI 600, desculpa, um arquivo BMI 680.c, aqui uma função dummy, só para ele ter alguma coisa, e o meu include aqui, para que eu possa chegar aqui no meu main e já chamar ele, tá? BMI 680.h. Tá? Então, se eu agora compilar, ele vai já compilar. Claro que eu não tenho nada, né, nesse projeto, mas aí já permite eu começar a criar a minha estrutura, sem eu ter que ficar, tipo, copiando pasta, modificando tudo manualmente, tá? Então, ó, ele deu erro aqui. Vamos lá. Por que ele está dando erro aqui? Acho que eu preciso BMI 680, ok. Preciso criar alguma outra coisa aqui, peraí. Tranquilo, Pedrão. Tá ficando tarde aí, só. Se você quiser fechar 2 horas, fica tranquilo. Não, tranquilo. Deixa eu ver o que eu tô esquecendo aqui. Se alguém tiver alguma pergunta enquanto isso... Tem a pergunta do Caian em relação a... Que é aquela pergunta lá que eu tinha feito já em relação ao DFU, né, pra gente ou configurar, ou então como fazer Expressif incluir mais opções ali de tasks ali de upload, por exemplo. Tá, deixa eu tentar entender como no caso do... No caso aqui da franzinha UEFI, a gente precisa fazer o build DFU, né, o IDF DFU, e também DFU tracinho flash, para fazer o upload lá no modo DFU. E nessa extensão a gente não tem essa funcionalidade já implementada. Tá. Então, aí a pergunta é se a Expressif que vai colocar, ou, né, que foi a pergunta do Caian, ou se a gente consegue fazer isso manualmente, configurar.
Então, DFU. Peraí, Fábio, só deixou, acho que o problema está aqui, ó. Preciso criar a pasta components. Peraí, só deixa eu ver se isso aqui, que acho que foi esse meu. Ó, tá vendo? Por isso que as lives às vezes também. Vamos lá, vamos ver do DFU, depois eu volto para cá. Eu lembro que alguém tinha comentado também do caso de fazer toda vez, acho que tinham dois assuntos relacionados ao DFU, né? O primeiro era em relação a facilitar aqui no do processo de você ter que entrar no modo DFU toda vez que você vai fazer o flash, certo? Também, esse já é outro. Mas Tá. isso é uma questão também. Tá, e do processo de fazer a build, porque hoje você não tem como fazer a build, por exemplo, através aqui do menu, né? Isso. A gente tem que fazer via terminal. Isso, exatamente, porque você tem que tanto fazer o DFU, depois DFU Flash. Cara, isso eu não sei se já tem alguma task interna para fazer isso. O IDF, o componente do VS Code, né, a extensão do VS Code já está em processo de desenvolvimento constante, tá? Então, assim, existem muitas coisas que estão ainda sendo feitas. Algumas têm, obviamente, prioridade em relação a outras. Mas em resumo, tem muita funcionalidade que ainda não tá implementada. Uhum. Eu só preciso internamente rastrear, ver se essa... Está mapeado, né? Isso, exatamente, se está mapeado e tal, e como que está o andamento disso, tá? Então, realmente, eu não sei te dizer exatamente em relação a esse ponto, né? Tá. Mas aproveitando nisso, se alguém quiser requisitar alguma feature, tem algum canal específico ou é lá no GitHub, direto no componente? Cara, direto, nesse caso, direto no GitHub. Pode ir lá pedir, abrir um issue para pedir isso. E aí, se alguém fizer, me fala, né? Que aí eu tento lá dar uma força. Dar uma força lá para que isso aconteça mais rápido, né? Boa. E aí, em relação a upload via DFU, sempre a placa a gente tem que ficar colocando no modo DFU? Então, posso até... Deixa eu pegar uma placa aqui, Fábio. Uhum. Que eu vou tentar mostrar uma coisinha aí para vocês. Que talvez... Não sei se vocês já tentaram. Eu tenho que usar... Eu estou usando a Saola. Eu preciso ligar ela aqui na... Eu fiz um cabo USB... igual USB para fora, né? Então, vamos lá. Pessoal, enquanto o Pedro vai colocando ali, né? A gente tá chegando 2 horas aqui, mas esse assunto a gente pode continuar lá no Discord, se vocês quiserem fazer perguntas, né? Aí, conforme a disponibilidade do Pedro, talvez, se ele tiver disponibilidade, fazer uma nova rodada, aí já dá pra gente colocar em prática algumas coisas aqui, trazer mais dúvidas. Mas o lance é não parar. E no caso ali, na Franzininha, a gente está trabalhando com SP32S2, mas tudo que for relacionado a SP32 é bem-vindo ali as dúvidas. Beleza? E também, Fábio, também realmente acho que a gente, chegando aí 2 horas, acaba ficando pesado para... para você, para a gente. A gente pode fazer o seguinte, para a próxima...
eu resolvo essa questão aqui do componente, porque deveria funcionar sem problema. Teve aqui o Fabrício falou que teve um probleminha de aspas no include. Eu vou passar aqui, Maurício, o Discord. Será que... Mas eu não sei se é isso. Mas o Pedro já tá lá, já é mais de... Que horas que são, hein? Já tá 1h da manhã, né? Já 1h da manhã. E hoje o dia foi pesado hoje. Meu Deus. Tá, deixa eu só ligar os cabos aqui, Fábio. Então, olha só. Deixa eu ir direto pelo terminal, que às vezes eu prefiro. Então, não sei se minha câmera, não sei se vocês estão vendo, mas eu liguei aqui, ó, o USB-S2 só com os cabos aqui da USB. Pino 19 e 20, né? Isso, pino 19 e 20, e estou alimentando ele direto aqui pelo pino de 5 volts. Só deixa eu verificar se não estou fazendo nada de errado. Nessas horas é bom. Ainda mais que agora. Double check que já está cansado. Essa hora que as plaquinhas morrem, né? Exatamente, nesse descuido aqui. Só deixa eu ver se eu consigo. E hoje acordei também cedo, cara. Peraí. Não. Vamos tentar de novo aqui. Opa, foi. Então aqui, o que eu costumo fazer aqui para testar? Pegar o Blink lá mesmo. Exemplo. Get started. Blink. Tá. Então, vou fazer aqui configurar as variáveis de ambiente, idf.py, set target ESP32 S2. Beleza, configurei ele aqui. Tá? Antes de seguir, né, o que eu costumo fazer? Então, eu entro aqui no IDF PY menu config. Peraí, tá. Que agora já está começando tudo a ficar baralhado. Menu config. Tá? Eu não vou mudar nada aqui do exemplo, porque já está configurado. Eu venho aqui em componente config. Tá? E isso aqui muda, tá, de acordo com a versão do IDF. Em alguns IDFs, ele está nessa opção aqui, né, Common ESP Related, porém, mudou agora para ESP System Settings, tá? Então aqui eu vim nesse menu aqui, ESP System Settings, e aqui eu tenho o canal de output do meu terminal, do meu console. Então, hoje ele está aqui para o ART0. Então, o que eu faço? Coloco para USB CDC. O que isso vai fazer? Todo aquele log, né, que a gente usa nos prints e tal, normalmente ele vai para o ART0, que é onde está ligado os conversores USB serial. Se eu mudo aqui para USB CDC, ele vai passar a ser enviado para USB. Então, eu consigo debugar isso diretamente pela porta USB. Mas isso eu acho que é uma coisa que vocês já fazem, né, Fábio? No de vocês, né? Você já faz isso. Eu comecei a fazer isso depois que eu vi o seu vídeo lá, o seu material. Você publicou. Tá. Porque aí a gente... Entende? Porque aí a gente acaba não sendo mais necessário usar a porta USB via o USB serial para fazer o debug, né? O debug via console, né? Agora eu faço o idf.py para compilar, né? O build. Aliás, eu posso já direto -p flash e monitor, tá? Só que aí eu vou... Peraí, desculpa, eu já estou
pulando passos aqui. Preciso primeiro fazer o DFU. Então, quando eu coloco aqui py DFU, eu vou compilar o firmware para ser enviado pelo DFU. Então, vai compilar. Compilou, certo? E eu posso agora fazer o DFU flash. Ele vai encontrar a placa e está fazendo agora o upload do código, né, compilado via DFU por DFU, né? Não é compilado por DFU, né? Ele é encapsulado de uma forma diferente do que se a gente estivesse fazendo via build convencional. Então foi, tá? Eu mandei o código. Eu preciso dar um reset manual pelo menos dessa vez agora, tá? E aí eu tenho aqui meu LED piscando. Não sei se vocês vão ver. Aí tá piscando, certo? Tá. Uhum. Só que agora o que acontece? Se eu der um ls /dev /tty-acm0, eu estou vendo a porta direto aqui, tá vendo? Uhum. Então, se eu, vou desligar aqui, ó, vou desligar minha porta USB, tá? Ó, vou tentar dar um ls, ó, não achei, tá? Se eu plugar agora, tá lá. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma build. Isso, vou fazer uma build. Ou melhor, vou fazer direto aqui -p, né, a porta, só que agora eu só vou mudar aqui para acm0, flash e monitor. Tá? Então agora eu vou compilar o meu firmware e ele já foi direto, eu não estou mais usando o DFU. Show! Excelente! Nossa, isso aí já... Então, ó, se eu quiser sair daqui, ó, sair, tá vendo? Vou lá de novo. Se eu quiser, vamos lá fazer, idf. Se eu quiser só, por exemplo, só um monitor, abrir aqui só o monitor, tá lá, tá vendo? Então, com isso eu não preciso de novo lá e entrar em modo dev. Agora, não estou mais como se diz, entrando com a placa em modo DFU, clicar na placa, né? Exatamente. Isso vai ajudar bastante gente, né? Quando tiver lá, por exemplo, na ideia do Arduino, por exemplo. Enfim, só tem uma dúvida aqui, porque eu acho que essa função, aí teria que ver a versão do IDF, que ela já está disponível. Porque eu estava vendo aqui numa versão que eu tenho, ele não está ainda, nem lá naquele outro menu, ele não tem. Mas isso a gente pode ver depois, eu vou dar uma estudada melhor e a gente volta a conversar. Deixa eu só fazer um teste para ver se realmente... Porque às vezes também tem isso de... Como a gente não está na mesma versão, tem esses problemas. Mas, quer dizer que em breve vocês vão ter. Tá. Agora, eu vi um detalhe ali quando você abriu o seu IDF, tava lá o F2. Vocês estão trabalhando com o F2? O upload via o F2. Entendi, tá. Bom, por enquanto não. Isso é uma coisa que a gente está estudando também aqui. Não oficial. Mas legal, vamos aos poucos aí. Bacana. Então, assim, depois Fábio, a gente pode tentar sincronizar, talvez até para ficar como uma lição de casa para mim, sincronizar as versões de IDF, para não gerar nenhuma frustração, porque eu sei que às vezes é frustrante para quem... Não, mas legal, a gente pelo menos você tem um preview, e eu até fiquei confuso quando o pessoal, mas tem toda hora que fazer o flash, tem que entrar no DFU. Eu falei, isso que a gente está fazendo aqui. Até o Caian, se ele quiser falar um pouco aí, que ele estava com um problema nesse DFU. Mas agora, desse jeito, fica bem transparente. É o que a gente faz com o SPRG2 normal. Inclusive, se eu pegar, por exemplo, aqui, pegar um
um outro exemplo aqui. Deixa eu pegar... Fala aí, Caio, pode falar. Pois é, Fábio. Eu tava tendo esse problema que eu tava testando várias vezes, aí eu desligava a placa, eu tinha que entrar no modo DFU de novo, configurar, aí dava erro, e eu acho que se isso for de uma versão nova, vai facilitar muita coisa pra gente no projeto, né? Nossa, demais. E ficar apertando o botãozinho é chata. A ideia não é ficar mesmo apertando. A gente só usa o DFU mesmo quando precisa do DFU. Nas sugestões eu ia falar até do tamanho do botão, mas eu fiquei calado porque facilita pra placa ficar menor, né? A verdade eu queria tirar aquele botão de só de reset. Mas é uma sugestão, legal. Acho que isso vai facilitar bastante a nossa vida. A vida de todo mundo, né, na verdade. Muito bom. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Quiser falar, comentar? A gente tá chegando no finalzinho, já passou das 2 horas. Eu anotei algumas dúvidas aqui, Pedro, mas eu não vou fazer agora, tá? Eu vou deixar pra gente... pra próxima rodada e... sei lá. Tem algumas dúvidas aqui que eu anotei. E até a gente pode, não sei, se abrir um documento ou jogar ali no grupo de SP32. Dúvidas para a próxima vez, se você já tá... como você já veio assim, né, respondendo algumas dúvidas. Fala aí, Arthur. Opa, é uma dúvida rápida. Ali quando mostrou aquele exemplo do Blink e tinha aquele configuration, dá para você selecionar, aquilo eu posso criar para qualquer projeto, também fácil, para ser uma forma de eu definir alguns parâmetros na hora que eu for gravar? Boa pergunta. Sim, pode. Aquilo ele usa uma, digamos assim, quase uma linguagem de programação chamada kconfig, né? Então deixa eu até abrir aqui um projeto, que é algo que até eu gosto bastante de utilizar. Deixa eu pegar um projeto aqui que a gente... É um recurso que eu gosto de utilizar bastante, porque facilita a você criar, por exemplo, ao invés de ficar fazendo configuração hard-coded, né, tipo SSID e senha, por exemplo, né, eu consigo criar através do kconfig, né, então se você pegar aqui dentro da pasta main, eu tenho um kconfig.projbuild, né, e ele tem essa carinha aqui, tá? Então aqui eu consigo, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer em paralelo aqui, ó. Vamos tentar deixar... Deixa eu tentar fazer aqui. Um negócio mais dinâmico aqui. Eu consigo, por exemplo, definir configurações do meu projeto através desses menus, né? Eu consigo até, por exemplo, criar situações de tipo habilitar e desabilitar um periférico que eu criei, ou, por exemplo, ao invés de você ficar tendo, né, que definir tudo diretamente no código, você consegue ir lá e criar configurações. Por exemplo, aqui, ó, no caso, eu consigo criar um menu, então esse menu, deixa eu abrir aqui o menu para vocês verem junto. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, esse menu aqui de exemplos, aliás, a configuração do exemplo, ele está todo aqui. Então aqui eu tenho, ó, Blink Type. Então eu tenho aqui, ó, o Blink Type e as minhas opções aqui, que é o via GPIO ou via RMT. Se eu quiser, por exemplo, criar uma nova, né? Peraí que por que não está dando Ctrl C? Pronto. Se eu quiser criar uma nova configuração ali, eu posso, tipo, LED, sei lá, LED 2. E aí eu crio aqui, sei lá, LED 2. Tá, então, uma vez que eu salvo aqui, saio desse menu, abro ele de novo, eu já vou ter uma opção nova para selecionar aqui, que é o LED 2.
E uma vez que eu seleciono esse LED 2, tá? Ele vai estar definido através desse blink LED 2 true ou false, tá? Então, lá no meu código, eu vou usar dessa forma aqui. Deixa eu abrir aqui, por exemplo. Então, aqui, ó, esse if-def, por exemplo, se estiver definido, né, o if-def, eu adiciono config na frente, blink LED RMT. Então, se isso aqui for true, então eu tenho esse bloco aqui de código habilitado. Se caso for o blink LED GPIO, aí eu tenho esse bloco de código habilitado. Isso depende dessa configuração. Então eu tenho aqui essas duas configurações, né? Agora no caso a gente tem uma terceira, interagindo no código através desse if-def aqui. Mas poderia ser uma string, pode ser, por exemplo, aqui embaixo, porque aqui a gente define como um booleano, né? Então ou é true ou false. Mas se eu quero, por exemplo, a GPIO está aqui, ó. A GPIO tem um inteiro, e esse inteiro vai de 0 a 34. Então eu ainda posso limitar esse valor, né? Ou, por exemplo, aqui, ó, tem um range maior, então de 10 milissegundos até 3 milhões e 600 mil, é isso? Eu acho que isso aqui dá o quê? Dá 1 hora em milissegundos, se eu não me engano. E o valor padrão. Eu posso também definir um valor padrão. E ainda digo mais, se quiser, por exemplo, definir através do target, então, por exemplo, por isso que ele configura automaticamente, quando eu defino que o target é o ESP32C3, ele automaticamente passa a GPIO do Blink para GPIO 8. E quando é o 32S2, passa para 18. Se eu tiver, por exemplo, agora, vamos habilitar para o S3, então eu colocaria algo assim, S3, deixa eu ver qual que é a GPIO do S3 aqui, GPIO 47, então é 47. Só que aí eu tenho que lembrar também que agora o meu range tem que ir até 47, senão vai dar problema na hora de configurar, certo? Então, deixa eu só... Eu não sei o que eu mudei nesse código aqui. Bom, deixa eu só agora dar um save. Se eu abrir agora aqui o menu de configuração, fazer o primeiro, né, o idf.py set target ESP32S3. Tá, fazer aqui o do S3, e agora ir lá no menu de configuração, ele já vai estar lá para a GPIO 47. Então isso facilita muito, né? Você pode criar até configurações mais complexas aqui, ajuda muito, por exemplo, quando você tem que atribuir algumas configurações para o teu projeto e que você não tenha que mudar elas toda hora, né? Eu acho que também vale, Fábio, mais para frente a gente fazer a gente consegue fazer reuniões específicas, exatamente, para várias coisas, porque tem muita coisa que dá para fazer com isso aqui, tá? Com eu coloquei, tem um artigo no Embarcados do Bruno, ele explica exatamente como criar esse arquivo. Então, dá para dar uma lida ali, a gente estudar e depois a gente pode tirar mais dúvidas. Acho que vale agora a gente sujar as mãos fazendo alguma coisa nesse sentido. Muito legal isso daí. Sim, sensacional. E não só isso, você consegue criar isso para componentes específicos, porque você vê que aqui eu só tenho o do exemplo que eu tô trabalhando. Mas se eu, por exemplo, tiver tipo uma pasta componentes, e dentro dessa pasta componentes eu tenho lá o meu BMI 680, eu consigo fazer um kconfig somente para o meu BMI 680. E aí ele apareceria mais ou menos assim, tipo, aqui apareceria o exemplo de configuração, por exemplo, e aqui embaixo
apareceria lá o BMI, ou eu posso colocar ele dentro do exemplo, mas aí você tem que sempre garantir que você vai ter o exemplo de configuração, a configuração do exemplo para que o teu componente esteja dentro desse cara aqui. Então, mais ou menos o que acontece com esse cara, com isso daqui. Então, cada um dessas opções, elas estão definidas em locais diferentes. Então, isso aqui não está tudo no mesmo kconfig. Então, é uma coleção de kconfigs que monta tudo para aparecer esse cara que a gente está vendo aqui. É isso aí, Pedrão. Acho que deu para a gente aprender bastante hoje aqui, né? Eu, pelo menos, aqui aprendi muito. Foi muito proveitoso. Bom, eu tô devendo aí coisa, então... Não, acho tranquilo, a gente... para não ficar faz parte também. Pra gente não ficar martelando aqui... Onde que eu tô aqui? Pra gente ficar martelando e enfim... Se alguma coisa que eu esqueci lá, enfim... A gente vai também, né, fazer a lição de casa, estudar, né, ver o que você mostrou pra gente, colocar em prática para surgir mais dúvidas também. E o lance é esse, acho que a gente aprendendo, colocando em prática, e também, assim, acho que não tem como agradecer o Pedro, né, essa aula que ele deu pra gente. Assim, a forma que eu vejo que a gente pode agradecer ele é levando esse conhecimento para mais pessoas. Então fica aí o incentivo para vocês, sei lá, criar canal no YouTube, ou até mesmo no Embarcados, publicar, né, se não tiver um blog e um canal. Mas, assim, acho que tem muita coisa bacana que dá para a gente levar. E, infelizmente, né, a questão da língua no Brasil ainda pega um pouco, né, muita gente às vezes tem um pouquinho da barreira da língua. E se a gente conseguir mostrar essas facilidades, acho que ajuda bastante aí a ter projetos melhores no Brasil. A tendência é cada vez surgirem mais projetos. E o SP32, o IDF, Expressif é uma plataforma bacana aí para a gente colocar né, nos projetos. Até, Fábio, até também você falou da questão até da própria comunidade, né? Tipo, eu também gosto muito, tenho minhas limitações, mas eu gosto muito também de compartilhar conhecimento, né? Acho que foi assim que muita gente acabou conhecendo o 8266. E eu acho que é tudo uma questão de troca, né? Então, assim, tipo, a gente passa esse conhecimento que a gente sabe, mas também a gente quer, até do tipo, o que eu quero pedir, né? Tipo, já que qual é o retorno que você quer? Eu quero o feedback de vocês. Primeiro, o que a Expressif poderia fazer para melhorar essa interação com os desenvolvedores, tá? Aproveitar que a Expressif agora tem essa iniciativa, né, que começou comigo, de oficialmente ter esse contato com a comunidade, que esse é o meu trabalho, né? Eu já deixo claro que às vezes fica complicado para eu tentar resolver tudo, porque, como eu disse, eu tenho também minhas limitações e nem todas as informações eu vou conseguir de forma rápida, né? Tenho esses... então, tipo, não quero também deixar ninguém ansioso ou frustrado porque eu não estou conseguindo ajudar da forma mais rápida, mas a gente quer ouvir de vocês o tipo, o que poderia melhorar, o que a Expressif poderia trazer, tipo, exemplos novos, o que falta para que vocês, tipo, utilizem o IDF, por exemplo, ou tentar até começar a converter quem está trabalhando com Arduino para ir para o IDF, para ver quais são os ganhos que você pode ter, né, em trabalhar com o IDF. Claro que o importante é, no final, o projeto funcionar, o importante é que as coisas aconteçam, que vocês aprendam, mas a gente também gostaria de ver, por exemplo, até no próprio processo de formação do profissional, ele tendo aí acesso a trabalhar com o IDF, porque num dia vai trabalhar para uma empresa ou vai começar a fazer um projeto que é preciso usar o IDF, né, que o Arduino já não atende.
eu particularmente me sinto muito feliz de tipo, fazer parte desse início desse processo, né? Tipo, de mostrar para as pessoas, depois, obviamente, elas vão caminhar, porque eu não sou um professor, eu não sou um expert em nenhum assunto para poder, com propriedade, falar que eu conheço tudo. Não conheço, mas eu fico muito feliz quando as pessoas com que eu ali comecei a trabalhar, às vezes até evoluam a nível assim de tipo fazer projetos que, enfim, a gente sente até orgulho de ver tantos projetos aí incríveis que depois o pessoal fala, eu comecei depois de ter visto um vídeo teu, ou depois de ter visto alguma coisa. Acho que o mesmo acontece com o Fábio, né? Isso é uma gratidão muito grande que a gente sente aí. E agora, né, podendo trazer isso para dentro da Expressif, né, do tipo, o que é que a gente realmente vê, né, que a comunidade precisa, e que a comunidade quer, como eu disse no início lá, até a alteração de datasheet, ou o pessoal fala, Pedro, aqui tá escrito errado, então a gente vai lá e, sabe, tipo, cria a tarefa para alguém lá, ou eu mesmo vou lá e corrijo, né? Como eu fiz do Blink, né? Vi que o pessoal estava tendo dificuldade em usar o Blink para o LED endereçável, fui lá e eu mesmo alterei. Então, se não fosse pessoas com dificuldades em utilizar o Blink, eu não teria feito isso. Então, isso é importante também para o meu sucesso, que também a gente tem essa via de mão dupla, né? Não só ensinar, mas também vocês depois trazerem aí esse feedback. Então, acho que a única coisa que eu peço é quem tiver dúvidas, reclamações, por favor. Pode deixar, Pedro. A gente vai exercitar, né, todo esse conhecimento, colocar em prática, com certeza durante, né, as aplicações vão surgir. A gente vai tentando ali, né, na comunidade sempre ajudando, mas é uma forma da gente dar um feedback para vocês também agora, né, como essa ponte com a comunidade, vai ser ótimo. Eu só vou parar a gravação para não ficar muito extenso, né, mas eu agradeço bastante aí a todos que participaram. Fiquem atentos ali para a gente tentar, né, conforme a disponibilidade do Pedro, a gente marcar um novo encontro. E aí seria que bom, nesse encontro a gente já tenha, né, uma vivência ali na plataforma para poder, né, dar o feedback melhor e até fazer perguntas mais diretas ali, não perguntas mais de iniciantes. Mas beleza, a gente vai evoluindo. Obrigadão, pessoal.